Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia da gente falar sobre magia e terapia. Será que essas duas coisas combinam, andam junto? Será que elas são sinônimos? Antes da gente começar o nosso tema mesmo, é importante fazer uma diferenciação entre terapia, análise, psicoterapia, psicologia, porque são coisas que mais ou menos andam juntas, podem não andar juntas e podem ser confundidas. Terapia é um processo que pode envolver vários profissionais, pode envolver áreas distintas. Por exemplo, se você vai no ortopedista, ele pode te pedir uma terapia ali com fisioterapeuta, por exemplo. Fisioterapeuta. Exatamente. Assim como o psicoterapeuta, ele pode te ajudar nas questões psíquicas. Então, uma terapia envolve um processo para chegar num fim. Legal. E aí, dentro dessa ideia de uma terapia, a gente pode trabalhar então com ferramentas diferentes. Mas, Bruno, o que difere uma terapia de um psicólogo? Porque normalmente a pessoa fala assim: eu estou fazendo terapia. É verdade? Não é, acabou se popularizando um Sim, termo assim. é bem comum. Qual que é essa diferença, então? Você já falou que uma terapia pode ser um tratamento mais geral, mas onde o psicólogo entra aí? Como é que isso funciona? Legal. Dentro de uma psicoterapia, você tem vários profissionais que podem te ajudar nessa psicoterapia. Você pode procurar um psicanalista, que não necessariamente é um psicólogo. É alguém que se formou em psicanálise, que é uma área específica no ramo do estudo da psique humana. Alguns psicólogos também são psicanalistas, mas nem todos. Você tem, por exemplo, musicoterapia. Um psicólogo ele pode te ajudar numa psicoterapia através de um processo psicoterapêutico. E aí tem vários processos psicoterapêuticos. Tem psicoterapia de grupo, tem individual, tem que envolve o setting terapêutico mais comum dentro da terapia, né? Aquela coisa com as duas poltronas, ou então você deitadinho ali, ou outros tipos de setting, né? Você no parque, fazendo outros tipos de coisa. Então, o psicólogo, ele pode ou não atuar com terapia, porque um psicólogo ele pode atuar com RH, ele pode, verdade, né? Ele verdade. pode atuar com outras áreas quaisquer, ele Ele pode ser pode coach. vender cachorro-quente se ele quiser Pode também. também. Pode fazer o que ele quiser. Pode. Imagina ele vendendo cachorro-quente ouvindo o problema das pessoas. Esse é o melhor cachorro-quente do mundo, que ele ia sair com lições de autoconhecimento. Com reflexões, né? Então, o psicólogo ele pode sentar no consultório e fazer uma psicoterapia ou não. E nem todo psicoterapeuta precisa ser psicólogo. A área da saúde e o estudo psíquico ele é meio confuso mesmo para quem está de fora. E existem várias ferramentas que podem ajudar no psíquico e no autoconhecimento que não são do psicólogo. Eu vou defender, em grande parte, o papel do psicólogo. Mas um magista, Léo, pode estar. Ele também pode atuar, além da esfera mística e invisível, ele também pode atuar com o psiquismo humano. Isso é muito legal a gente entender. Assim, hoje existem, dentro até da área de saúde, que eles chamam de terapias complementares. Verdade. Então, por exemplo, a acupuntura, você se formou em acupuntura, é uma terapia complementar. Eu lembro de alguns amigos meus que trabalham com apometria, com reiki, com algumas outras coisas assim, que em alguns hospitais, inclusive, o médico fala, olha, vamos fazer um tratamento holístico, ou seja, vamos olhar tudo, vai lá e procura tal terapeuta, ou se você está fazendo isso está funcionando, é muito bom. Eu vou dar até um exemplo. A gente tem aqui no canal a gente chama de roda do ano, né? Que é uma sucessão de rituais que a gente faz ao longo do ano. São 8 datas, né, de encontros em que as pessoas passam com a gente sábado e domingo, e lá a gente faz uma espécie de um processo onde tem ali um pouco de psicologia, um pouco de magia, isso tudo voltado para um processo de autoconhecimento terapêutico. Esses dias, uma das pessoas que está no processo, ela virou para mim e contou para mim que ela estava contando para a psicóloga dela o que estava rolando lá. E a psicóloga dela virou para ela e falou assim, olha, isso está funcionando muito, continua, porque está dando muito resultado. Então ela vai continuar e também na psicóloga. Por que isso? Porque a magia, ela trabalha com um monte de ferramentas, mas tem uma ferramenta que dá para ressaltar aqui nesse momento terapêutico, que são os rituais. Nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos o nosso pensamento e a nossa sociedade baseada em rituais. Desde os rituais mais simples, que são normalmente as coisas que a gente faz no dia a dia. Falar, eu tenho um ritual para ir dormir, eu tenho um ritual Sim. quando eu acordo, tomar o meu café e contemplar a tristeza e o amargo da vida. Mas não importa. A gente cria rituais porque isso facilita o entendimento da coisa e também
que é uma especificação do hábito, né? Isso, exato. Você pode criar hábitos, mas o ritual, ele é uma coisa que traz ali um conforto para aquele hábito, né? Cria ali algo que tem início, meio e fim. E isso é muito bom para nossa psique, porque quando a gente coloca alguém num ritual, essa pessoa ela sabe que vai ter um início, ela sabe que naquele meio ali ela vai trabalhar algum aspecto e depois aquilo vai terminar ali e vai trazer para ela alguma mudança. Alguns rituais são simples. Talvez trabalhar com uma meditação ativa, talvez trabalhar com uma meditação ao som de um tambor, mas simples no sentido de que são ferramentas simples, mas que podem trazer mudança. Agora, alguns rituais são muito mais complexos. Eu posso contar, por exemplo, de um ritual que eu passei uma vez de iniciação, que ele foi tão forte, que a partir daquele dia, a minha relação com a vida mudou completamente. A minha visão de como é a vida mudou completamente. Que foda. Então foi tipo uma catarse que eu tive, uma epifania. Então os rituais, eles podem trazer de maneira mais catalisada algum processo que às vezes até num psicólogo ou numa outra terapia isso possa demorar um pouco mais. Isso não quer dizer que acelerar sempre é bom, não é isso, que às vezes você não está preparado para trazer aquilo para fora. Mas quando você está na mão de pessoas experientes, que são terapeutas experientes, fazem isso há muito tempo, você consegue trazer isso e aquilo realmente traz uma mudança muito efetiva e muito rápida, que faz com que a pessoa de verdade mude algo na vida dela. O que eu imagino você como psicólogo, às vezes ali no negócio de consultório, você não pode chegar para a pessoa e falar, é isso aqui, ó, você precisa fazer tal coisa, você tem que ir mostrando para a pessoa o que ela está apresentando na vida dela. Ela compreender, ela vê, né? E de fato, isso que você fala, eu acho que é um grande ponto para quem segue a gente, inclusive para quem participa das nossas rodas, fazer isso em paralelo é de um ganho absurdo. Então, dentro de um processo de roda do ano, outro processo de desenvolvimento que você faça, em paralelo, em conjunto com um psicólogo, é sensacional. Tenho também alguns exemplos justamente do que você está falando, do quanto o processo magístico ele te coloca numa atmosfera, catalisa processos ou te dá uma visão da coisa toda, que dentro do consultório pode ser que você demorasse mais, mas mais do que isso, você consegue elaborar aquilo que você viu. Eu compreendi tal coisa e o suporte foi assim, assim, assado, e aí você tem essa troca dentro de um ambiente psicológico nesse sentido. Então essa troca é muito boa, porque o processo mágico, ele é terapêutico. Os sérios, né? Vamos falar do nosso aqui. Porque assim, você começa a lidar com coisas, com ferramentas, você passa, quando você começa a frequentar o grupo, a necessariamente ter que olhar para si, ver onde que te cabe cada ação que você tem, cada circunstância que acontece na tua vida, qual que é a tua responsabilidade sobre aquilo, geralmente é muita responsabilidade sobre a nossa vida, obviamente, e aí a gente consegue ter maior clareza do que eu estou fazendo. E parar de culpar o outro, ou parar de deixar uma responsabilidade para terceiros daquilo que me afeta. Vai afetar, mas aonde está a minha partida, minha contraparte nisso tudo? Dentro do processo psicoterapêutico, dentro do consultório, a gente vai caminhar por isso também. Mas tem todo um processo, é uma pessoa com uma pessoa, dois psiquismos atuando ali, é um ambiente extremamente controlado nesse sentido. Num sabá, por exemplo, numa roda do ano, num trabalho em grupo mágico, é um monte de psique atuando ao mesmo tempo, com um monte de ferramenta para mostrar pontos específicos, por exemplo. Aqui a gente vai trabalhar para você ver as cagadas que você faz. Pá! Vai ver as cagadas que faz. E aí todo o suporte, inclusive espiritual, quando é o caso, para você conseguir lidar com aquilo. Não vai dar para num consultório, vamos olhar para as cagadas que você faz, vamos lá, abre o bloquinho. Não é assim que funciona. Então essa ferramenta mágica, Léo, ela é importantíssima para a vida, eu acredito nisso também. E é muito legal a gente ver, lá na Inismon, agora os alunos estão fazendo as magias pessoais deles. E é muito bacana ver o desabrochar mágico dessas pessoas, porque normalmente a primeira coisa que eu provoco lá nas aulas é assim, quando você pensar no que você quer, sempre se pergunte o porquê que você quer isso. Porque em geral, qual que é o primeiro, eu quero dinheiro. Esse é o pedido mais comum, gente. A pessoa pede dinheiro. E aí eu pergunto pra ela, pra que você quer dinheiro? É muito genérico. E todo mundo quer dinheiro. Mas pra que você quer? Aí a pessoa fala, eu queria estar viajando mais do que eu tô. Então você quer viajar, vamos atacar isso. Porque às vezes você pode pedir dinheiro e o seu chefe te dá um aumento, uma promoção, você virar vice-presidente da sua empresa e nunca mais viajar na sua vida. Mas vai ter todo o dinheiro que você quer. Porque é isso, você tá fazendo um pedido muito simples, de maneira muito isolada. Então é parte do processo terapêutico começar
começar a olhar para dentro de si, e é muito legal enquanto vê que alguns estão assim, ah, não, porque eu quero dinheiro, mas qual que é seu problema? Não, porque eu tô descontrolado financeiramente, tô com dívida. Então você não quer isso, na verdade você quer reequilibrar a sua relação com o dinheiro, a sua relação de como que você age com relação às trocas no mundo, porque está desequilibrado, você está dando mais do que você tem, e aí isso está faltando. E a pessoa, pô, então eu acho melhor eu trabalhar isso, né? E aí a pessoa agora está fazendo uma magia muito mais de reeducação financeira do que para pedir dinheiro, porque ela sacou que pode chover dinheiro em cima dela, ela vai acabar gastando mais do que ela ganha, e aí não vai resolver o problema dela. Isso é muito legal, porque isso é uma coisa que a magia vai trazendo, e não só antes de fazer a magia, mas também depois que a magia é feita. Porque muitas vezes a magia é feita, o resultado vem, a pessoa olha para o resultado e fala assim, mas não era bem isso que eu queria. E aí você fala, mas foi o que você pediu, mas não era bem, agora eu estou enxergando que o problema é muito mais embaixo. E essa frase é muito comum na magia. E é uma das coisas que a magia pode fazer em termos terapêuticos. Começar a trabalhar através das suas ferramentas, quais são esses problemas mais embaixo. Então, uma das importâncias de se praticar a magia, para além de ir num psicólogo ou fazer outros tipos de terapia, o contato com a magia é importante. Primeiro, simbolicamente, o Léo trouxe aqui logo no início, falando sobre a ritualística e perceber essa ritualística com um propósito. Rituais a gente acaba criando, como a gente falou, mas rituais com um propósito específico para desenvolvimento você vai encontrar dentro da magia. Você tem o processo disso com monitoramento, seja de dirigentes responsáveis, seja do grupo de apoio que você vai formando ao longo do caminho. Então, a magia ela é importante não só para você balançar a varinha mágica e ter o que deseja, mas para se descobrir, se conhecer, né, indo para o autoconhecimento, palavra que está um pouco desgastada, mas a gente gosta muito desse termo, porque é o que é. E com isso, através de ferramentas mágicas, catalisar um processo de autodescoberta, de autocuidado até eventualmente, mas também de responsabilização, que em outros processos poderiam levar mais tempo, porque existe uma ordem para as coisas acontecerem. Na magia, a ordem já é meio que pré-definida, aí só falta o caminho ser trilhado. Exatamente. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A magia pode ser uma forma de terapia. Para quem é mais cético, a própria magia ela também pode funcionar, porque ela trabalha com rituais. Os rituais são coisas humanas. Os rituais, eles não são, por mais que eles estão muito associados, mas eles não são necessariamente coisas espirituais. Os rituais podem ser coisas extremamente práticas, que não tenham nenhuma relação, inclusive, com o mundo espiritual. A magia, ela abre esse espaço. Para quem é mais cientista, para quem é mais da fé, para quem é mais cético, para quem é mais crente, ela abre o espaço para que dentro da sua crença pessoal você trabalhe as suas questões, porque no fundo, gente, não adianta eu ir contra a crença de uma pessoa. Eu posso usar a crença dessa pessoa a favor dela, para usar ela como ferramenta terapêutica e não ficar batendo na crença dela e falar, não, mas isso aí não existe, isso não funciona, isso não sei o quê. Lidar com isso é acabar lidando contra algo que já está construído dentro da formação daquele ser e que pode ser que consciente ou inconscientemente aquele ser entenda aquilo como uma agressão. E aí ele vai se afastar do terapeuta. Não deixe seus psicólogos de lado, mas busque ser um ser humano mais holístico. Busque olhar para o seu espiritual não só ligado à área dos fenômenos de outro mundo, mas o seu espiritual entender o que é você enquanto espírito. Ou seja, qual é o seu espírito? É alegre, é animado, é mais ranzinza, é mais introvertido? Isso forma quem você é. Talvez isso seja o seu espírito, né? Quando alguém é muito animado, a gente fala, nossa, aquela pessoa é o espírito da festa. Então nem sempre o espírito está ligado com a ideia do espiritual. Pode estar ligado com a ideia de quem você é. E esse tipo de ferramenta pode trazer isso à tona com mais facilidade, fazendo com que você se expresse no mundo de maneira mais verdadeira. E com essa aula maravilhosa, eu encerro aqui mais um vídeo. Um beijo no seu coração. Deixe nos comentários, se inscreva no canal. Um beijo no seu coração e até a próxima. E esfirras terapêuticas para vocês.